Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clappop. E finalmente, no vídeo de hoje, eu vim trazer o veredito do jogo The Last of Us Parte 2. Então vamos lá, né? Depois de 7 anos de longa espera, depois de um adiamento que o jogo teve, né, que acabou, que o jogo iria ser lançado até então em maio de 2020, mas por problemas de logística devido à pandemia o jogo foi adiado e ele lançou agora dia 19 de junho. E eu vim trazer aqui, né, sobre finalmente os pontos positivos, negativos, o que eu achei do jogo, tudo sem spoiler para não perder a graça, tá? Igual aquela live que a gente fez do jogo de 1 hora, mostrando o início mesmo, sem spoiler nenhum, tá? Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir. Então vamos embora logo, né? Começar aqui porque eu tava muito ansioso para fazer esse vídeo aqui no canal e finalmente agora vai acontecer, né? O jogo ele é exclusivo para PlayStation 4, tá? Ele é ambientado 5 anos após os eventos do primeiro jogo e 25 anos após o início de um fenômeno epidêmico causado por uma mutação do fungus Cordyceps. No game a gente joga, né? A gente assume o papel da personagem Ellie, agora ela tá com 19 anos de idade. Ela acaba entrando em conflito com cultos misteriosos em uns Estados Unidos pós-apocalíptico. O jogo contém elementos de survival horror, e é jogado numa perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem usar armas de fogo, arcos, armas improvisadas, esquivas, furtividades para se defenderem dos seres humanos hostis e de criaturas infectadas. O jogo, né, ele foi oficialmente revelado durante o evento do PlayStation Experiência em dezembro de 2016. O jogo agora ele é dirigido, né, pelo Neil Druckmann e escrito por Druckmann e com a ajuda de Haley Cross. O game, né, ele é composto pela trilha sonora do argentino Gustavo Santaolalla. Os atores Troy Baker e Ashley Johnson voltam a ter os seus papéis de Joe e Ellie. O jogo iria ser lançado, né, como eu falei no início do vídeo, em maio de 2020. Porém, ele foi adiado, né, por causa da pandemia do coronavírus. Isso acabou atrapalhando a logística, né, e o jogo foi adiado agora para junho. Eu vou tentar falar sobre o game, mas sem dar spoiler e contando a história. Vamos lá, vamos pro enredo da história, tá? O jogo, como eu falei anteriormente, ele se passa 5 anos após os eventos do primeiro game. O Joe e Ellie estão morando no assentamento de Tommy, né, na cidade de Jackson. Durante esse tempo, Ellie fez amizade com Dina e Jesse e entrou num relacionamento com Dina depois que o casal terminou. Isso não é spoiler, tá, galera? No inverno, quando simplesmente acontece uma situação com ela e ela vai atrás de vingança sobre esta questão que acaba acontecendo com ela, que eu não vou dizer o que é, para não estragar a experiência de ninguém na base do game. E o game vai rolando, né, nessa trama aí, a gente vai jogando com a Ellie. No decorrer do game a gente acaba jogando também com a Abby. A Abby ela é uma outra história que eu não posso aprofundar sobre a história dela, porque senão vai acabar dando um grande de um spoiler e você triplicado de xingamento, e isso não é legal. Só que as duas histórias elas acabam se encontrando. Ele é aquele famoso game e tudo acaba acontecendo por uma situação ter que acontecer por base daquilo ali. O jogo ele tem uma duração mais aproximada. Se você jogar reto, sem ter que explorar, você consegue dar final nele com 25 horas a 28 horas. Você explorando o game, você consegue dar final ele com 35 horas, podendo chegar a 40 horas. Eu, Lucas Sampaio, eu dei final no game com 38 horas e meia de game. Isso porque eu não explorei tudo 100%, porque algumas cenas eu acabava indo para o caminho certo e o jogo dava continuação naquilo ali. Primeiro eu vou falar sobre as mecânicas do jogo, jogabilidade, gráfico, essas coisas. E depois eu vou falar o que eu achei, porque todo mundo está sabendo que o game teve uma grande, enorme polêmica, que eu vou aprofundar mais à frente aqui no decorrer do vídeo. O game, ele tem, assim, o gráfico dele é absurdamente incrível. O jogo é muito bem trabalhado, ele é muito bem iluminado. Nas cenas que são escuras, ele é muito escuro de propósito, para te dar aquela sensação de terror. Porque eu senti que o 2 ele foi mais voltado para o terror do que para a ação.
Nos momentos que você joga com a Ellie ou com a Abby e vai matar algum inimigo em modo de furtividade, você vê a expressão de ambas as duas de raiva por estar matando aquela pessoa. E quando a situação do game acaba sendo um pouco mais tensa, você também consegue observar o semblante delas, o quanto que elas mudam para estarem focadas na situação ali. Ele é um game que ele é muito completo e assim, como a gente sabe, estamos indo para uma final de uma geração, até porque o PlayStation 5 e o Xbox Series X foi anunciado há pouco tempo. Então a Sony resolveu dar, gente, esse presente de ouro aí, que por mais que todo mundo critica, a minha opinião é totalmente o oposto do que a galera acha. Bugs, eu não vi bug no jogo nenhum. Assim, eu durante o game inteiro eu não vi um bug sequer. O jogo ele é muito bem trabalhado no seu roteiro. Ele tem os seus momentos para você ter que parar para pensar, para você ter que assistir, porque quando é uma cena que é para você assistir, você larga o controle e assista, porque o jogo ele é muito bem contado. Ele é muito completo. Para um jogo de videogame, ele é mais do que completo. Eles deram pra gente uma experiência totalmente completa e uma experiência que a gente possa, que foi o que acabou acontecendo, autodiscussão. As pessoas acabaram discutindo sobre isso, né? Para quem não sabe, existe possibilidade do game ter uma parte 3 e provavelmente uma parte 4. Isso é um rumor. Mas muito provável de acontecer uma parte 3, mas por enquanto o próprio diretor resolveu não aprofundar muito nesse assunto, mas há uma grande chance disso acontecer, até porque eu acredito que agora o foco da Naughty Dog deve ser ir para um Uncharted 5. Rola boatos que vai ter continuação, não sei ao certo, mas vamos ver, né? Outra coisa muito bacana para um jogo que ele foi anunciado em estágio Gold em maio e assim eles já falaram que o game já estavam prontos e você pegar um jogo totalmente completo e você ver que o jogo ele não te dá nenhum tipo de bug, o jogo ele não tem carregamentos, ele só tem um quando você vai iniciar e mesmo assim o jogo é direto, assim é muito bizarro. O jogo em mídia física ele é dividido em dois Blu-rays, né? Um para você ter que instalar e o outro para você ter que jogar, porque a capacidade do jogo é muito grande mesmo. Eu cheguei a acreditar em alguns pontos que o jogo iria ter problemas pelo fato que em abril houve várias cutscenes vazadas do game, né? Acabaram vazando muitas informações do jogo e eu cheguei a acreditar que o jogo iria ser um problema para o game e poderia atrapalhar as vendas, mas não. Até a publicação desse vídeo, o game já vendeu mais de 4 milhões de cópias. Ele foi o jogo mais vendido da geração do PlayStation 4. O jogo ele teve notas altíssimas, né, tendo a sua menor nota 9.5 pela crítica, né? E a crítica do povo, que agora a gente vai entrar neste assunto. Muita gente metralhou o game, disse que o jogo era uma grande porcaria, falou que o jogo não tinha um enredo, falou que o roteiro era fraco, que o jogo era mais do mesmo, que não teve sensualizações, né? Porque quando a gente joga tanto com quando a gente joga com a Eve, a gente vê que o corpo dela não é para ser um corpo sensual. E a Ellie, ela não é uma personagem sensual, nem a Dina, todas as personagens femininas do game. Gente, a gente está vivendo num século XXI, aonde que a gente tem que entender o lado de algumas pessoas e essas pessoas precisam entender o lado das outras pessoas. Então, assim, eu não queria muito aprofundar muito nesse assunto, até porque para não gerar nenhum tipo de polêmica, porque o que eu acho, na minha opinião, pode não mudar na sua, e a sua pode não mudar a minha, assim sucessivamente. Aqui é um canal de cultura pop no qual a gente fala coisas da cultura pop em si e que é onde a gente possa trocar ideias, coisas positivas e negativas. Por mais que existem haters, que hoje em dia existe tudo que é lugar haters, e lógico que mesmo eu sendo um canal eu não vou fugir disso porque existem haters dentro do canal também. Mas isso é comum porque quando a gente resolve trabalhar com esse ramo, a gente sabe que a gente tem que estar preparado para enfrentar tudo. Esse ponto que a galera criticou da sensualização do game, eu achei totalmente inútil o tipo de comentário, porque eu acho que isso não estraga a experiência, muito pelo contrário. Eu cresci numa geração onde que a gente jogava com a Lara Croft, é uma personagem totalmente sensual, seminua e totalmente com suas curvas e corpos perfeitos. Joguei Street Fighter minha vida inteira, personagens
de biquíni, calcinha, essas coisas. Eu acho que isso não tem nada a ver. Isso é uma opinião que é mais pessoal. Eu acho que o próprio diretor quis trazer isso dentro do game para gerar uma crítica por trás disso. Porque o jogo ele não é apenas um jogo. Ele é um jogo que traz uma forma crítica das coisas, como crítica da sensualização, crítica da homofobia, que é uma coisa muito grande hoje em dia. O jogo retrata sobre isso, porque para quem não sabe, a Ellie é homossexual. Quem jogou a DLC Left Behind do The Last of Us 1 sabe muito bem que o primeiro beijo dela foi na melhor amiga. Então, assim, a gente está vivendo num século e a gente tem que ter a mente aberta para as coisas. Se a gente não aceita, beleza, a vida que segue. Mas a gente tem que entender que esses pontos são pontos necessários para a gente ter que viver no século XXI. E são pontos que precisa quebrar este tabu e ser comentado. E o mais engraçado é que dentro do game tem uma carta que o próprio diretor fez com ele mesmo, dizendo que ele já sabia que iria ter esse alvoroço todo. Até porque videogame foi feito para a gente se divertir e jogar. Videogame não foi feito para a gente ter que ficar criticando e falando coisas negativas e etc. Como por exemplo, vou voltar aqui um pouco a fita, mas em 2015, quando o Mortal Kombat 10 foi lançado, todo mundo criticou a dublagem da Peach como a Cassandra. E assim, eu acho que não tem nada a ver, ela é uma cantora também, e ela estava entrando num outro ramo e ela quis experimentar isso. Assim como o Roger, do Traje a Rigor, que ele dublou o personagem principal do Battlefield Hardline. Mas vamos falar do The Last of Us aqui, tá? O jogo ele te traz uma crítica social muito pesada dentro do game. Ele fala sobre homofobia, ele fala sobre egoísmo, coisa que eu falei na primeira parte. Só que aqui a gente vai entender de uma forma melhor o egoísmo. A gente consegue entender de uma forma melhor a entender aonde que vai a nossa empatia por uma pessoa, o que a gente é capaz de fazer por alguém que a gente gosta. Então assim, o game ele te traz essa questão pra gente ter que debater, porque eu não vou dar spoiler, mas se você entender o enredo, se você jogou o primeiro e já tiver jogado o segundo, vai entender o que eu quero dizer em questão sobre isso. Então o jogo ele te traz essa questão, o jogo ele te traz uma narrativa que na verdade é você que tem que saber a sua interpretação. Se a sua mente quer que interprete tudo aquilo de maneira errada, o jogo vai ser muito ruim para você. Se você quer que interpretar aquilo de uma maneira positiva, o jogo vai te trazer uma mensagem positiva por trás. Só que o The Last of Us ele não é um jogo feliz, ele é um jogo totalmente deprê. Por mais que ele seja um jogo muito bom, porque ele é um jogo crítico, ele é um jogo que traz uma crítica social muito pesada, aonde que ainda mesmo por mais que eles estão num mundo pós-apocalíptico, existem ainda questões de preconceitos, homofobias, questões de egoísmo e principalmente mentiras, porque o jogo também retrata até onde a gente é capaz de acreditar naquilo que é melhor pra gente ter que salvar ou fazer algo por alguém. Então é isso. Gente, a minha nota geral do game é 10. Eu não tenho nem o que reclamar sobre o jogo. O jogo é super incrível, o jogo é muito bom. O jogo ele te entrega uma narrativa. E quando eu terminei o jogo, eu parei assim, eu pensei e comecei a me refletir até como pessoa. Porque o jogo te faz pensar nisso. Porque a pessoa que você acha que é o vilão, às vezes nem é tão vilão assim. E a pessoa que você tinha empatia é o vilão, e assim sucessivamente. O jogo te traz essas coisas e ele brinca com a sua mente por trás disso tudo, entendeu? Assim, não vá com preconceitos, não vá porque todo mundo está dizendo que é ruim, que é isso e aquilo, que o jogo vai ser ruim. Muito pelo contrário. Às vezes você vai deixar de jogar um jogo muito incrível e todo mundo está tendo uma crítica muito negativa por trás daquilo ali. Isso funciona com uma música, isso funciona com um filme, com uma série, com tudo. Gente, eu espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Eu queria falar mais a fundo e foi o que eu fiz. E eu queria abordar sobre todos esses temas. E eu quero muito agradecer, porque a live do game foi muito lucrativa, assim, lucrativa no sentido muito bacana, todo mundo elogiou, todo mundo deu um feedback positivo. A gente está recebendo vários pedidos de começar a fazer live e eu estou começando a estudar isso para poder fazer e trazer umas lives maneiras pro canal.
E é isso, gente. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta, sexta e sábado, sempre meio-dia. Se inscreva nas nossas redes sociais. Comente o que vocês acharam aqui, tá? E se vocês acham que eu tenho que fazer um novo vídeo mais a fundo do game, trazendo os spoilers do jogo. Lembrando que a gente é um canal sem spoiler. E se eu fosse aprofundar mais ainda do que o normal, eu iria dizer alguns detalhes que eu queria falar, mas aqui a gente não quer estragar a experiência de ninguém. Mas eu vou jogar uma enquete no Instagram, nas redes sociais, e vou jogar isso na balança. Se a galera achar viável eu fazer um vídeo de análise sobre a parte 3 desse especial e trazendo sobre tudo do jogo, mas com spoiler, aí eu faço, beleza? Então, fui que fui, gente. Valeu!